A pauta é nossa história. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil vai ao Supremo Tribunal Federal pedir que o presidente Jair Bolsonaro esclareça as informações que ele disse ter sobre a morte do pai do advogado, um desaparecido político da ditadura militar. Mais cedo, o presidente da República atacou Felipe Santa Cruz, usando justamente o desaparecimento do pai dele. Jair Bolsonaro estava criticando a atuação da OAB no caso Adélio Bispo. A gente lembra, a Justiça considerou Adélio Bispo inimputável pelo atentado à faca contra o então candidato à presidência. Por que a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados? Qual é a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Então, eu conto para ele. A versão, não é a minha versão. Aqui, a minha vivência, né, me fez chegar a essas conclusões, né, naquele momento. O pai dele integrou a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco. Okay? E veio desaparecer no Rio de Janeiro. A repercussão da fala do presidente da República é pauta para o repórter Nilson Clava, ao vivo de Brasília. Nilson, boa noite. A Ordem dos Advogados do Brasil reagiu às declarações do presidente. Boa noite, Marcelo, a você, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Em Pauta. Reagiu sim, a última reação é essa, né, do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, que vai interpelar o presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal para que ele esclareça essas informações sobre a morte do pai dele, Fernando Santa Cruz, que é reconhecido como desaparecido desde 1974, durante a ditadura militar. Além dessa questão, a Ordem dos Advogados do Brasil divulgou sim nota logo após a fala do presidente Jair Bolsonaro. A gente pode separar em dois pontos. O primeiro deles, que diz respeito ao caso, né, de Adélio Bispo, a facada que o presidente Jair Bolsonaro recebeu durante a campanha eleitoral. O presidente criticou a OAB, né, dizendo que ela proibiu o acesso ao celular do advogado de Adélio Bispo. O que disse a OAB? Que tem que garantir o sigilo da comunicação entre advogado e cliente. E ao contrário do que está sendo divulgado, a OAB só garantiu o sigilo do telefone do advogado e não de Adélio Bispo. Além dessa questão de Adélio Bispo, claro, a OAB também divulgou nota para falar a respeito, né, do ataque do presidente Jair Bolsonaro contra o pai de Felipe Santa Cruz, Fernando Santa Cruz. O que disse, então, a OAB nessa nota? Que todas as autoridades, inclusive o presidente da República, têm que respeitar e deve obediência à Constituição Federal, né, que instituiu no nosso país, nessa nota da OAB, né, como diz, como Estado democrático de direito, e tem entre seus fundamentos a dignidade da pessoa humana. Além disso, escreve ainda aqui nessa nota divulgada mais cedo a OAB: o cargo de mandatário da chefia do Poder Executivo exige que seja exercido com equilíbrio e respeito aos valores constitucionais. Também apresenta solidariedade a todas as famílias daqueles que foram mortos, torturados ou desaparecidos ao longo da história, especialmente durante o golpe militar de 64. E, por fim, repudia então as declarações do senhor presidente da República e diz que a OAB continuará com um posicionamento contra qualquer tipo de retrocesso na luta pela construção de uma sociedade livre, justa e solidária e contra a violação das prerrogativas profissionais. Quem falou mais cedo também foi o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que criticou a fala do presidente da República, caracterizando essa fala como cruel e sem empatia. Vamos dar uma olhada no que ele disse, então. O presidente afirma que a OAB impediu a perícia no telefone do Adélio Bispo. Isso não aconteceu e a própria Polícia Federal já negou esse fato. A OAB garantiu apenas o sigilo da conversa entre o advogado e o seu cliente, que é protegido pela Constituição, assim como é o dos jornalistas e dos sacerdotes. Nós temos que garantir o sigilo do Estado Democrático de Direito. E o presidente se opor a isso é se opor ao próprio texto constitucional. Eu perdi meu pai com menos de 2 anos de idade. Meu pai era um jovem de 26 anos, servidor público, estudante de direito, que deu sua vida em defesa da democracia. O presidente brincar com esses sentimentos, debochar dessa história, é muito grave. Demonstra crueldade, falta de empatia, o que eu estranho,
no homem que se diz tão cristão. Camarote, vamos lá. Ali o presidente ele faz uma relação da atuação da OAB, no caso do Adélio Bispo, a atuação do pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil durante a ditadura militar, né? Foi ele traçou um paralelo inexistente, primeiro, o presidente Jair Bolsonaro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é ditadura, outra coisa é... Você pode concordar ou discordar da OAB, mas não utilizar um fato como o presidente utilizou, e mais do que isso, já seria muito forte qualquer pessoa utilizar algo do pai, seja de quem for, né? De um familiar, seja de quem for. Já seria muito cruel você usar para criticar ou para colocar suspeição em alguma ação tomada. Agora, quando é o presidente da República, e aí você tem toda a força do poder presidencial, da fala presidencial, isso daí é uma ação que não se faz em hipótese alguma, porque você tem a liturgia do cargo presidencial e a reação em relação a isso foi enorme. Ou com silêncio, a gente viu presidentes de outros poderes extremamente constrangidos durante o dia de hoje, o que eu pude apurar conversando entre eles em relação ao que disse o presidente Jair Bolsonaro, e mesmo aqueles que se manifestaram. Você teve manifestação até mesmo do governador de São Paulo, João Dória, que o pai foi atingido pela ditadura, foi exilado político. Então, é uma situação, Marcelo, que o presidente Jair Bolsonaro, depois numa live, tentou ainda justificar e chegou a falar que o Fernando Santa Cruz, esse estudante pernambucano que foi assassinado no Rio de Janeiro, que foi desaparecido, né? Ficou desaparecido, que teria sido pela própria Ação Popular, AP, que ele pertencia, que ele saiu do Recife, indo para o Rio de Janeiro, e lá a Ação Popular desconfiou dele e assassinou. Essa versão ele atribui ao coronel Brilhante Ustra, que foi já acusado de tortura, enfim, que o próprio presidente Jair Bolsonaro já em alguns momentos tem feito elogios à memória do Brilhante Ustra. Agora, o que você tem de fato, e na Comissão da Verdade, que esse caso foi tocado, ele foi um desaparecido político, e todos os indicativos é que ele foi, e tem testemunhas em relação a isso, que ele foi assassinado já depois de pego pelo regime militar, pela ditadura militar. Então, tudo isso, inclusive, ao colocar uma versão em cima de uma história já contada, já revelada, ainda mostra digamos assim, o presidente da OAB chama de crueldade, né, Marcelo? De fato, é uma atitude que jamais poderia se esperar de um presidente, que tem que agora, no cargo de presidente da República, buscar a conciliação do país. Não dá para você ficar, depois de mais de 6, 7 meses já da posse, quase já a eleição acabou em outubro do ano passado, e está ali polarizando, criando essa polarização, um palanque permanente no país. Isso daí cria um ambiente de muita dificuldade para o diálogo que o Brasil precisa nesse momento. Camarote, deixa eu só ler uma nota aqui, a gente continua nisso, porque a diretora da Anistia Internacional, a Jurema Werneck, disse, abre aspas, é terrível que o filho de um desaparecido pelo regime militar tenha que ouvir do presidente do Brasil, que deveria ser o defensor máximo do respeito e da justiça do país, declarações tão duras. Fecha aspas. A nota diz ainda que o Brasil deve adotar as medidas necessárias para que casos como esses sejam enviados à justiça e que o direito à memória, à justiça, à verdade e à reparação das vítimas sobreviventes e suas famílias deve ser defendido e promovido pelo Estado brasileiro e pelos seus representantes. Quero ouvir você também, Guga, sobre essa história, vamos dizer assim, né? Essa relação que o presidente, mais uma vez, fez de forma surpreendente hoje em Brasília.
Olha, Marcelo, em primeiro lugar é lamentável que ele não conheça a Constituição brasileira sobre o sigilo do advogado com o cliente. Isso em primeiro lugar. Mas independente que ele critique essa questão, como o Camarote falou, o que ele vai levantar a questão do pai que morreu no passado, há mais de 4 décadas? Para que falar isso? Ele é presidente da República do Brasil. Para que tratar uma pessoa que perdeu o pai com menos de 2 anos de idade? Lembrando que a avó, né, que é a mãe do Santa Cruz, que foi morto, morreu aos 105 anos sem saber o que aconteceu com o próprio filho. Isso é maldade, é crueldade mesmo fazer uma coisa dessas. Além do que inventar uma mentira, não é uma versão, não é verdade o que ele falou sobre a forma como Santa Cruz foi morto. A Comissão da Verdade já verificou, já deu indicativos que foi pelo regime militar. Para que lançar essa coisa? Para que afetar a memória de uma pessoa morta há tantas décadas? É triste ver o presidente do Brasil com esse comportamento. Tem jovens crescendo no Brasil que veem um comportamento desse e falam, nossa, como pode uma coisa dessa? Ou pior, acabam usando de exemplo para ter comportamentos equivocados. Isso não é correto, isso é muito triste o que ele fez hoje com o presidente da OAB, essa forma como ele fala, como ele colocou o presidente da OAB com crueldade total, falta de empatia. Vocês viram que o Demétrio chegou? Boa noite, Demétrio. Bem-vindo. Tá me ouvindo, Demétrio? Olá, Marcelo. Tudo bem? Quero ouvir você também sobre essa história que a gente acaba de trazer aí, essa relação que o presidente Jair Bolsonaro fez esta manhã, as repercussões que a gente já tem até o momento também. É preciso caracterizar isso. Isso foi uma celebração de um assassinato de Estado. Foi isso que ele fez. Parece que Bolsonaro está numa competição de frases abjetas com o Donald Trump e está ganhando. Eu pessoalmente sinto como se tivessem jogado lixo no Brasil inteiro. É como se ele tivesse enchido as ruas, as praças, as cidades, as praias, os parques de lixo, dejeto. É difícil falar o que significa isso. É frase de marginal. E é assim que deveria ser tratada. Quero ouvir a Mônica também sobre isso. A Mônica já vai aparecer no nosso telão também. Ela está lá do lado do Demétrio. Demétrio traz também a sua posição. Gostei bastante da análise dele. Queria ouvir a sua, Mônica, por favor. Olha, Marcelo, me impressionou muito o vídeo, porque a gente percebe claramente que foi algo de caso pensado. Ele se preparou para cometer essa ignomínia, né? Fica bem óbvio. Ele estava reclamando lá do um assunto já velho, superado, o Adélio Bispo já foi julgado, reclamando porque a OAB não teria dado o acesso ao sigilo telefônico do advogado. Então, ele fere um primeiro princípio, o princípio sagrado da defesa, do direito à defesa e do sigilo à defesa, como muito bem disse o Camarote. Não há possibilidade de que numa democracia esse sigilo seja rompido, mesmo que interesse ao presidente da República, não importa. Portanto, se ele é um presidente eleito na democracia para exercer o mandato no regime democrático, uma das primeiras coisas que o presidente tem de aprender é que o direito à defesa é sagrado. E a OAB, entre os seus diversos papéis, tem esse de guardião do direito da defesa e do exercício da advocacia. O segundo princípio que ele atropela e que é muito preocupante é o princípio da decência. Ele já tinha feito com a Miriam Leitão, umas semanas, 2 semanas, algo semelhante. Acusou de algo que ela não tinha feito e tratou também de uma maneira ultrajante a prisão e a tortura que ela tinha sofrido. Agora volta a mexer numa ferida que ainda provavelmente é aberta dentro dessa família, para pôr em dúvida não só o que já se sabe sobre o que foi feito durante a ditadura e com os presos políticos, e o que já foi apurado e o que a família esperava espera descobrir um dia, colocando ali a própria organização a qual
ele pertencia como suspeita da morte. Quer dizer, é ignominioso em tantas formas que é difícil de analisar, como bem disse o Demétrio. Eu acompanhei a reação nas redes sociais ao longo de todo o dia de hoje. As pessoas foram nada condescendentes, com raríssimas exceções daqueles que vêm comunista em tudo, em cadeira vermelha. A maior parte das pessoas ficou muito indignada, porque há um princípio da decência e ele foi quebrado e esse limite foi atropelado. Não é algo que um país como o nosso, numa democracia, possa aceitar com tranquilidade.